vez, em mais um culto de adoração, glorificação e exaltação ao teu nome, que é sobre todos os nomes. Aleluia! Que seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. É uma noite maravilhosa, é uma noite mais que especial, onde vamos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado por este privilégio, obrigado por esta honra sem tamanho, Senhor. Não somos merecedores, mas pela tua graça o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou e nos lavou no teu sangue de nossos pecados. Abençoa os irmãos, as irmãs, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos que se deslocaram do seu lar para vir te adorar, para vir glorificar o teu nome. Senhor, muitas são as lutas, as adversidades, os problemas que enfrentamos diariamente, mas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso lançamos a ti a nossa ansiedade. Fala conosco essa noite, abençoa os teus filhos, honra a fé da tua igreja, fortalece o fraco, anima aquele que está desanimado, e que o teu nome, sobretudo neste lugar, seja engrandecido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos acender, irmãos? Gostaria de meditar brevemente aqui nessa palavra, nesse texto da Bíblia Sagrada, na primeira epístola do pastor João. Ele que escreveu ao todo 3 epístolas, 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Mas eu tenho lido aqui na sua primeira carta, especificamente, irmãos, no capítulo de número 2. Quando eu olho para o capítulo de número 2 de 1 João, o versículo 1 inicia com uma expressão de amor, com uma expressão de carinho, com uma expressão de estima por parte do pastor João à igreja que estava sob os seus cuidados, sob sua responsabilidade. Ele inicia o capítulo 2 expressando à igreja: meus filhinhos. Esta expressão, meus filhinhos, demonstra o grau de apreço, de carinho e de amor que João tinha para com a igreja do Senhor, para com o corpo de Cristo e a família da fé. A igreja, meus irmãos, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Portanto, a igreja do Senhor Jesus deve ser tratada com respeito, deve ser tratada com apreço, deve ser tratada com amor e com muita responsabilidade por parte daquele que está à frente do trabalho, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de João, a igreja não é de nenhum de nós, mas a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós apenas somos administradores do rebanho que pertence a Deus. E se nós analisarmos em 1 Pedro, capítulo 5, o pastor Pedro, ele vai dar um conselho aos bispos, ele vai dar um conselho aos pastores de igreja. Ele vai aconselhar os irmãos e dizer aos irmãos que venham cumprir, sobretudo com grande responsabilidade, o ofício pastoral, jamais visando a ganância do lucro, jamais se apoderando da herança que é de Deus, da igreja. O pastor Pedro traz uma exortação na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, relembrando os bispos, os pastores, de que dirigir a igreja, cuidar de uma igreja, é uma grande responsabilidade, é um grande compromisso, porque um dia Deus nos pedirá conta de tudo que fizemos por intermédio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. E a Bíblia diz que um dia vamos passar pelo grande tribunal de Cristo, e as nossas obras serão passadas pelo fogo, para saber se de fato o que fizemos para Deus aqui na terra, fizemos de fato com todo o nosso coração, e fizemos de fato para glorificar a Jesus, e saber se seremos recompensados pelo trabalho prestado, se vamos ou não receber a coroa pela recompensa do trabalho prestado a Deus. Então, meus irmãos, aqui João inicia com essa expressão de carinho: meus filhinhos. Esta era a consideração, esta era a grande estima que João tinha pela igreja do Senhor. E ele segue dizendo: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Aí, para sabermos que coisas são essas a que o pastor João se refere, que escreveu aos irmãos na Ruth, temos que voltar ao capítulo de número 1, ou seja, ao contexto, aquilo que vem antes do capítulo 2, o que João ensinou no capítulo 1, o que João tratou no capítulo 1, pois ele diz: meus filhinhos,
escrevi para que não pequeis, escrevi no passado, referência ao capítulo de número 1, ao que ele ensinou à igreja no capítulo 1, e ele está dizendo: eu vos escrevi para que não pequeis, no objetivo de manter você no caminho certo, no objetivo de manter você no caminho que leva para o céu, no objetivo de manter você no centro da vontade de Deus, porque a responsabilidade do líder, a responsabilidade do pastor, a responsabilidade do dirigente é manter a igreja no caminho do céu, é manter a igreja longe do pecado. E como é que isso é feito? Por intermédio do ensino genuíno da palavra de Deus. E a grande maior característica de uma igreja verdadeiramente poderosa é a fiel pregação da palavra de Deus. Uma igreja que se diz ser verdadeiramente poderosa e não preza pela genuína pregação da palavra de Deus, não é de fato uma igreja verdadeira, não é de fato uma igreja que está no centro da vontade de Deus. Mas eu glorifico a Deus aqui essa noite, porque Monte tem sido um exemplo de uma igreja que valoriza e preza pela fiel pregação da palavra de Deus. Então João está dizendo: o meu objetivo de escrever a vocês, o meu propósito de instruir a vocês, é para que vocês não venham pecar, é para que vocês venham se manter forte contra o pecado, porque diariamente, como crente, como servo de Deus, estamos lutando contra o pecado, estamos degradando contra o pecado. E o cristão tem 3 inimigos: o mundo, o pecado e a sua própria carne. E o maior dos inimigos é a nossa própria carne, que quer nos afastar da vontade de Deus, que quer nos afastar do caminho do Senhor. Mas Paulo vai dizer que pelo Espírito de Deus que em nós habita, nós somos capazes de mortificar as obras da carne. Pelo Espírito Santo que reside na nossa vida, ele nos dá força para combatermos as obras da carne, para vencermos o pecado. E a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, o profeta está dizendo, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Referência ao poder de Deus. Mão fala de poder, mão fala de força, mão fala de autoridade. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou surdos para que não nos possa ouvir. Nós estamos diante de um Deus essa noite que o seu poder é sem limites. Nós estamos diante de um Deus essa noite que não vê o impossível à sua frente. Nós estamos diante de um Deus essa noite que ouve a nossa oração, que atende a nossa súplica, e Ele está aqui disposto e pronto a ouvir a nossa petição essa noite. Mas Isaías segue dizendo: o que faz divisão entre nós e este Deus poderoso, este Deus que está com a mão estendida para salvar, este Deus que está com os ouvidos abertos para nos ouvir, o que faz divisão entre nós e Ele, o que nos afasta da sua presença. Isaías diz que são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. Parafraseando com as palavras do pastor João: estas coisas vos escrevi para que não pegueis. O verdadeiro pastor que tem compromisso com Deus, que teme a Deus, que faz a obra de coração, o objetivo dele é edificar a igreja pela palavra. Como preguei aqui no domingo passado, Paulo diz em Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós venhamos, meus irmãos, estar firme e forte, para batermos de frente com o mundo, com o pecado, com as obras das trevas. Só uma forma, só uma maneira. E Paulo está dizendo aos romanos que a renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente, quando renovamos a nossa mente, quando renovamos o nosso entendimento, nós somos fortes de fato para vencer o pecado, para combater o mundo. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como ocorre a transformação do nosso entendimento, como ocorre a renovação da nossa mente, foi o que eu falei no domingo passado. A renovação da nossa mente ocorre pela leitura da palavra de Deus, que fortalece a fé do crente, fortalece a alma do crente, fortalece o espírito do crente. Renovamos a nossa mente, renovamos o nosso entendimento através da oração, através da busca incessante pela presença de Deus. Nós renovamos o nosso entendimento através da adoração genuína e verdadeira que a Deus prestamos. Então nós estamos parafraseando com o que João está dizendo: meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. O meu objetivo é te
seus olhos fitos sobre aqueles que são mercenários da fé. Não pense, senhores, que Deus não está com os olhos fitos sobre aqueles que estão deturpando a obra de Deus. Não pense, senhores, que Deus não está com os olhos fitos sobre aqueles que olham para a igreja e a vê simplesmente como um objeto descartável. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está olhando para esses homens e na hora certa Ele há de pedir conta e Ele vai tratar com cada um, porque diz a Bíblia que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, e o que nós plantarmos, nós vamos ceifar. Ele diz: meus filhinhos, vocês sabem que eu amo vocês, vocês sabem do amor, do apreço, vocês sabem que eu os tenho em grande estima. Vocês são a igreja do Senhor, vocês são a noiva do Cordeiro, e eu vos escrevi para que não pequeis. Eu não sou inimigo de vocês, eu não estou declarando contra vocês, eu não estou pregando para alfinetar vocês, eu não estou pregando para desanimar vocês, eu não estou pregando para competir com vocês, eu não estou pregando para machucar vocês, eu estou pregando para desviar você do caminho do pecado que nos desvia e nos aparta da presença de Deus. E ele segue dizendo assim: ó, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas aí ele segue dizendo: se porventura algum de vocês pecar, e obviamente a diferença de nós para as pessoas que estão aí fora, que não decidiram por Cristo ainda, é que nós somos pecadores como eles, mas nós somos pecadores arrependidos. Fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele regenera o homem dos seus pecados e o leva ao arrependimento, a uma mudança de vida completa. Ele muda a mente, corpo, alma e coração. É a diferença de nós para quem está aí fora. Nós também somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Fomos confrontados pelo Evangelho, o Espírito Santo nos convenceu, e hoje nós estamos servindo a Cristo, e dia após dia de nossas vidas, a Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia da sua vida. Vivemos em novidade de vida, somos aperfeiçoados a cada dia. O Senhor trabalhando no vaso, modelando o vaso, nos aperfeiçoando. Estamos no processo de santificação progressiva, que vai se concretizar e se completar no dia do arrebatamento da igreja, na ocasião da volta do Senhor Jesus. Aí sim, não precisaremos mais nos santificar, porque nós vamos receber um corpo glorificado, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo, aquele corpo que ressurgiu e que foi assunto aos céus, um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Aí nunca mais precisaremos nos santificar e estaremos eternamente longe da presença do pecado. Mas enquanto estamos aqui, estamos no processo de santificação progressiva. E é por isso que diz a Bíblia: se você está em pé, glória a Deus, mas cuide-se para que não caia. Por que a Bíblia traz esse alerta? O porquê a Bíblia traz essa advertência? Se não tivesse possibilidade de nós cair, é porque há a possibilidade de nós cair. Se você está em pé, cuide-se para que não caia. É Paulo quem está dizendo. Aleluia. Elias, homem que orou para que não chovesse, a chuva por 3 anos e meio não veio, Deus cerrou o céu sobre Israel. Depois ele ora, a chuva retorna, Deus abre os céus novamente, as comportas do céu, a chuva desce, rega a terra, e a terra produz o seu fruto e o seu mantimento. Mas a Bíblia diz que este Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós. O único homem perfeito, o único homem sem defeito é Jesus. E a Bíblia nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca cometeu pecado algum. Por isso que dia após dia nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, descer na presença de Deus, descer na casa do oleiro para ser trabalhado e moldado pelo grande oleiro, aperfeiçoado. A cada dia Deus está retirando de mim e de você algo que não agrada a sua presença,
que entristece o seu Espírito Santo. Ele está nos mudando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos lapidando. E João está dizendo: eu escrevi para que não pequeis, mas se pecardes. Ele faz questão de dizer: tendes um advogado para com o Pai, e o nome deste advogado que você tem para com o Pai chama-se Jesus Cristo, o justo. Isso não é apologia ao pecado, isso não é a base para cometermos pecado. Quando João disse: alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, isso não significa que eu tenho que me atirar no pecado. Isso não significa que eu tenho que me jogar na lama do pecado. Não, ele está deixando claro, e ele está admitindo, porque ele também é um ser humano, assim como os irmãos, os seus ouvintes, a igreja, sob sua responsabilidade, todos são sujeitos a pecar. Grandes homens de Deus caíram por não vigiar. Davi caiu por não vigiar, Salomão caiu por não vigiar, Sansão caiu por não vigiar, e nós, se não vigiarmos, nós também caímos, nós também tropeçamos. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios e vigiar. Quando Pedro diz ser sóbrio, ele está dizendo com relação ao autocontrole que nós temos que ter com nós mesmos. Sede sóbrio, o autocontrole que eu tenho que ter comigo mesmo. Depois ele diz: vigiai. Vigiai diz respeito ao cuidado que temos que ter com as investidas que vêm de fora para cima de nós, com as investidas do inimigo que está ao redor como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Porque eu sempre digo: ele não teve que inferno sozinho. Ele vivia no céu, ele sabe que o céu é lindo, ele sabe que o céu é belo, ele sabe que o céu é maravilhoso, ele sabe que o céu é um lugar de glória eterna, a morada e a habitação do Deus Altíssimo. E para ele não tem mais perdão. Ele pecou no corpo mortal, ele pecou no corpo glorificado. Mas o ser humano, por mais deplorável que esteja o estado humano, se ele tiver atitude de se arrepender, de pedir perdão, através do sangue de Cristo, que há mais de 2000 anos atrás foi vertido lá na cruz, Jesus passa uma borracha nos pecados, dá vestes de salvação, e Jesus Cristo escreve o nome no livro da vida. E Satanás, sabendo disso, ele luta diariamente contra mim e contra ti, jogando setas, dardos inflamados, no objetivo de nos fazer parar. Porque ele sabe que o destino dele não é o inferno, mas é um lugar pior que o inferno, lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, descrita no livro do Apocalipse. É para lá que ele vai. No inferno agora estão as almas daqueles que partem sem Cristo daqui. Estado intermediário, estão aguardando a ressurreição, infelizmente para a perdição eterna, porque em vida, dentro do seu livre-arbítrio, não decidiram por Cristo. Quando ele disse: se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Aquela mulher adúltera foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés mandava apedrejar até a morte, e os fariseus, como sempre, mal intencionados, maliciosos e nonjocantes, tentando pegar Jesus por alguma palavra, tentando encontrar alguma falha no mestre, algum defeito, coisa que eles nunca encontraram. Trouxeram só a mulher, mas ela não pegou sozinha, eles tinham que trazer o homem junto. Ela não fez sozinha, não cometeu sozinho o ato de adultério, e eles mal intencionados trouxeram só a mulher e disseram: e aí, Jesus, na lei de Moisés está escrito: adúltero tem que morrer, adúltero tem que ser apedrejado até a morte, e tu que me dizes? E Jesus, conhecendo a malícia, a maldade deles, Jesus não falou nada, mas a Bíblia diz que ele se inclinou e começou a escrever na areia. Não se sabe o que ele estava escrevendo. Muitas teorias diferentes. Tem alguns estudiosos que sugerem que Jesus estava escrevendo os pecados de um por um, que ele estava no chão. Ele estava escrevendo, não sei o que ele estava escrevendo, a Bíblia não diz, mas ele estava escrevendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que começou, que Jesus pegou e falou, perguntou àquela multidão: quem dentre vós não tem pecado? Quem dentre vós é impecável? Quem dentre vós não erra por palavras? Quem dentre vós não erra por pensamentos? Quem dentre vós não erra falando que não deve falar? A Bíblia diz que começou a se retirar em locais. Os mais velhos começaram a sair e ir embora, porque independente da idade, todos pecam. O salmista, ele faz questão de dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. É claro que uma criança inocente não tem a maldade nossa,
Mas quando o salmista diz em pecado que concebeu a minha mãe, ele está se referindo ao pecado original de Adão, porque Adão pecou como representante da humanidade. Mas a Bíblia diz então, irmãos, que começou a sair um por um. Jesus olhou, viu só ele e a mulher que ali estavam, e Jesus perguntou para ela: mulher, aonde estão aqueles que os acusadores? Mulher, aonde foram parar aqueles que estavam te acusando? Aqueles que queriam que eu te matasse? Aqueles que queriam que você morresse? Aonde eles estão? Aí Jesus disse: mulher, ninguém teve a condição e a possibilidade de te condenar. O único que tem condição de te condenar sou eu. Mas mulher, eu te perdoo. Vai e não peques mais. No Antigo Testamento, o sacrifício de touros, bodes, o sangue dos animais oferecido em favor do pecador, ele apenas cumpriu o pecado e por um momento aplacava a ira de Deus sobre os pecadores. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele não apenas cobre do pecado, mas o sangue de Jesus, ele arranca o pecado, ele remove o pecado, ele purifica do pecado. Então nessa noite, irmãos, o sangue de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, vertido lá na cruz do Calvário, é maior do que toda acusação de Satanás sobre a tua vida, é maior do que toda acusação do diabo, do que todo dedo apontado. O sangue vertido na cruz, ele nos purifica e nos lava de todo pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue do Cordeiro está aqui hoje poderoso para nos lavar de toda imundícia, para nos purificar de todo pecado e para jogar por terra toda acusação de Satanás contra a tua vida. Nós, seres humanos, somos capazes e temos condição de perdoar ofensa. Nós perdoamos ofensa. Perdoai as vossas ofensas uns aos outros. Mas pecado, só Jesus pode perdoar. Pecado, o homem obtém o perdão dos seus pecados somente por intermédio de Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário e verteu o seu sangue por nós. Só Ele pode nos perdoar dos nossos pecados, e só Ele pode nos introduzir no céu de glória. Tens um advogado para com o Pai? Posso por pé, por gentileza? Essa palavra, irmãos, advogado, essa palavra advogado vem do grego, irmã Ruth, essa palavra parakletos. Parakletos significa chamado para estar ao lado de alguém para ajudar. Jesus é o nosso ajudador. Jesus é o nosso advogado. João Ferreira de Almeida traduz essa palavra por auxiliador, consolador, ajudador. O Espírito Santo de Jesus disse: eu vou, mas enviarei outro. A palavra outro no grego significa um da mesma essência que eu, um igual a mim mesmo. Jesus foi, o Espírito desceu no dia do Pentecostes em Atos 2, e ele só vai sair daqui no dia do arrebatamento. O dia que a trombeta tocar, ele vai arrancar a igreja da terra, levar ao encontro de Cristo nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, assim como Jesus, eles são o Paracleto. Eles estão ao nosso lado, caminhando conosco e nos ajudando dia após dia. O Espírito Santo é o Paracleto aqui na terra com a igreja. Ele mora em nós, ele habita em nós. Somos templo do Espírito Santo, somos morada do Deus vivente, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo mora em nós, ele está caminhando conosco, do nosso lado, nos ajudando. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não há palavras capazes de explicá-los. O amor que Deus tem por nós é inexplicável. E Jesus é o Paracleto junto ao Pai, assentado à destra, à direita de Deus lá no céu. E lá ele está com as marcas dos furos, dos cravos nas suas mãos. Então João está dizendo assim: ó, se pecares, ainda tem solução. Não é, repito, não é apologia ao pecado,
Não é incentivo ao pecado. Não é base para cometer pecado, não. Ele está enfatizando a obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele está enfatizando o poder do sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas ele está deixando claro: nós somos humanos, nós tropeçamos, nós erramos, nós deslizamos, e o inimigo vem acusar, o inimigo vem apontar o dedo, o inimigo vem dizer: olha o que tu fez, não há mais jeito para ti, não tem mais solução para a tua vida, Deus não te ama mais, olha o que tu fez, tu está sujo, tu está isso, tu está aquilo. Ei, meus irmãos, mas o sangue de Jesus é mais poderoso, é mais forte do que toda a obra acusatória de Satanás contra a tua vida. Hoje a acusação do inimigo está caindo por terra. Só não tem perdão do diabo, só não tem solução para Satanás. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: para quem está entre os vivos sempre haverá esperança. Tu olha para o teu filho, parece que não tem esperança, para o teu neto parece que não tem esperança, aos olhos humanos não tem esperança, mas Jesus, aquele que morreu na cruz, verteu seu sangue, ele está dizendo: através do meu sangue tem esperança, através do meu sangue tem perdão de pecados, através do meu sangue tem vida nova. Ei, não importa o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus hoje, ele te lava, ele te purifica, ele apaga toda a nossa transgressão. Levanta sua mão para cima, irmãos, vamos orar. Passa aqui à frente, por gentileza.